Então, vamos lá. Depois do Arnaldo, é uma grande responsabilidade minha vir falar com vocês. Hoje eu vou falar sobre o Duto Click, que é um produto que a gente está lançando no mercado esse ano. Inovação na forma de fabricar dutos em obra. Eu vou começar me apresentando, tá? Ao contrário da maioria dos meus colegas que vocês vão ouvir falar no decorrer de hoje e de amanhã, eu não sou engenheira. Tá? Não sou engenheira, a minha formação é em comunicação social, sou publicitária, tenho alguns cursos na área de comunicação empresarial e organização de eventos e sou gestora de pessoas. Então, sou uma curiosa que estou aqui para falar para vocês a respeito do nosso produto e da nossa empresa. Então, vou falar o cronograma, né, do que eu vou apresentar para vocês hoje. Vou começar falando um pouco sobre a história e estrutura da Powermatic, os principais produtos da nossa empresa, as inovações e algumas obras que a gente já promoveu no decorrer desses anos. E no final vou apresentar o Duto Click, que é o motivo que eu estou aqui falando com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver falando, fiquem à vontade para me interromper, tá? Ou se alguém for mais tímido também, estaremos na nossa mesa lá no salão. Então vamos lá, a Powermatic, a gente produz, somos fabricantes de dutos, peças e acessórios para ar-condicionado, exaustão, ventilação e transporte de resíduos, tá? A gente também atua na fabricação de caldeiraria leve e na fabricação de máquinas para fabricação de dutos. Então, todo o processo de fabricação de dutos a gente atua, tá? Um pouco sobre a nossa história. A empresa nasceu em 1985, em São Paulo, na capital, inicialmente com atividade comercial. Tá? A gente terceirizava a fabricação de alguns produtos que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, desde 1985 a gente está no mercado. Em 1995 a gente tem o nosso primeiro prédio, sede própria, também na capital de São Paulo. E em 1997 foi uma das maiores mudanças na nossa história. A gente saiu da capital de São Paulo e fomos para Brotas, uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, para iniciar a fabricação de acessórios, tá? Acessórios para flangeamento. Em 2000, mais um novo grande passo na nossa história, que iniciamos a fabricação dos dutos TDC. Então, aí numa área própria já de 2.400 metros quadrados. Em 2003, a gente cria a fábrica Volante, também é um dos nossos produtos pioneiros, vamos dizer assim. E aqui em Montes Claros, aqui não, né? Aqui em Minas Gerais, em Montes Claros, para atender um grande laboratório de indústria farmacêutica. Eu vou explicar melhor o que é a fábrica Volante um pouco mais na frente. Em 2009, a gente tem a aquisição de mais 35.600 metros quadrados de área contígua, área próxima da nossa fábrica, para ampliação. Então, aí foi um crescimento exponencial bem interessante. E 2011, início de atividade fabril em Pernambuco. Então, a gente atua aqui no estado de São Paulo, aqui não, lá, né? No estado de São Paulo e em Pernambuco, atendendo aí todo o território nacional. Em 2017, a gente inicia a produção do forro radiante. Eu também vou falar bem breve, um pouco lá na frente, sobre esse produto. E agora, em 2024, a gente lança o Duto Click. Tá? Então, aí vem uma história bem reduzida, para a gente não ficar também falando muito sobre a história da empresa, mas para vocês saberem o know-how do que a gente está falando para vocês aqui hoje. Aqui um pouquinho da nossa estrutura. Essa é a entrada da cidade, uma cidade bem pequenininha lá no interior de São Paulo, Brotas, não sei se alguém já ouviu falar. Nós somos capital do esporte de aventura, então não só dutos a gente fabrica, né? Lá na cidade a gente tem bastante esporte de aventura para quem gosta, de adrenalina. Essa é a nossa fachada, que é a fachada da empresa. Se um dia vocês estiverem por lá, estão convidados a tomar um cafezinho com a gente. E essa aqui é a nossa estrutura. São 38 mil metros de área e 8 mil metros de área construída, tá? Dividido aí em todo o nosso processo fabril. Aqui nós temos um pouquinho da nossa estrutura ainda, da nossa ponte rolante, que a gente suporta até 15 toneladas, e a linha automática, que faz toda a fabricação do duto. O desbobinador lá vem passando por todo o processo, né, de Pittsburgh e tudo mais, e sai aqui dobradinho só para fazer o fechamento. Isso a gente ganha tempo, ganha qualidade, padrão, né? Então tudo isso faz muita diferença no final da tua obra.
Aqui um pouquinho do nosso espaço da fabricação de acessórios e ferramentaria, acessórios para flangeamento e ferramentaria. A gente produz, né, as nossas próprias ferramentas. E aqui a área de solda. Então, qualquer projeto, né, posso dizer assim, qualquer projeto, qualquer peça mediante projeto, a gente é capaz de fabricar, tá? Então, a gente tem uma atuação aí bem ampla. Então, coragem de inovar, dedicação para aprimorar. Essa é uma frase que a gente leva desde os primórdios, tá, da empresa, que é o que faz, que é o que nos move, tá? Então, aqui eu trouxe alguns dos nossos produtos que nós fomos pioneiros no Brasil. Então, o perfil para flangeamento, vocês provavelmente conhecem quem faz a fabricação de duto em obra. A gente trouxe essa tecnologia americana. Então, passamos a fabricar aqui no Brasil, fomos os pioneiros a fabricar esse produto aqui no Brasil, tá? A fábrica volante, que eu falei para vocês, que a gente iniciou aqui em Minas Gerais, em Montes Claros, é uma estrutura de máquinas que a gente disponibiliza para uma obra, geralmente obras grandes, né, que a gente ganha. O Brasil é um país de grande estrutura, né? Então, a gente tem grandes distâncias. Como que a gente vence isso? O transporte muitas vezes quebra, né, a questão do valor da obra final, valor final da obra. Então, a gente monta essa estrutura na obra e disponibiliza o pessoal para treinamento. Então, a gente tem agilidade no fornecimento de material, e ganho de tempo, tá? E o forro radiante, também somos pioneiros na fabricação total da placa de forro. Então, antigamente, não sei se vocês conhecem esse produto ou não, antigamente você tinha que comprar a placa de um fornecedor, mandar para fazer a ativação da placa em outro fornecedor. Então, isso te demanda um tempo, né? É mais trabalhoso. Hoje, a gente fornece a placa pronta, já ativada, só para instalação e uso na obra. O Airjet é um produto de difusão, é o nosso único produto de difusão na nossa linha, patente nossa, fabricação nossa não, porque é um plástico injetável, mas é patente nossa, produto exclusivo Powermatic, tá? E o grampo para haste roscada, a gente precisa às vezes de reforço no duto, então esse grampinho aqui, ele segura ali, ó, tá vendo no detalhezinho? Aqui eu não consegui colocar o duto maior, então tem aqui só o detalhe da haste e o grampo segurando ela para fazer ali a fixação. Certo? Os nossos principais produtos, vou passar também bem rapidinho. Os acessórios para flangeamento, como eu falei anteriormente. Então a gente tem aqui, né, o duto, o perfil, o canto e o grampo para fazer essa montagem do duto, certo? Aí a fita de vedação e tudo direitinho, como vocês devem conhecer. O duto TDC, que é o duto que a gente fabrica na nossa estrutura, né? Estrutura fabril, você não monta ele na obra, esse você compra pronto. Então ele vem assim, a gente armazena ele assim na fábrica e aquele já montadinho na obra, tá? Já com suporte, tudo bonitinho. Tamponado, se for para área limpa, né, sala limpa, então a gente já manda ele assim, higieniza, faz o tamponamento e lá na obra você tira o tamponamento, faz a junção para não deixar contaminar. A gente pode enviar também, em blank, tá, quando for longas distâncias, mas também não quer fazer a fábrica volante, a gente tem essas opções de envio também, em blank ou em L. Acalandrado, recravado e soldado, duas formas de fornecimento, e o circular espiralado, com barra chata, com espiralado com luva, tá? Isso daí é a união, tá? União entre os dutos, barra chata ou luva, e o espiralado nervurado, que ele te dá um reforço maior, você permite que a gente trabalhe com uma bitola mais leve, mais fina, então você fica com uma obra mais leve, tá? Com esse reforço aqui já na parede do duto. A gente trabalha também com peças especiais, como eu falei anteriormente, mediante projeto a gente consegue fabricar praticamente quase todo tipo de peça que seja necessário, tá? Então aqui a gente tem uma caixa difusora octagonal para uma indústria automobilística, aqui também o chapéu e pingadeira, se eu não me engano, também é outra indústria automobilística. Eliminador de névoa da Volkswagen e uma coifas, tá? Então, tudo mediante projeto
a gente consegue, o nosso departamento de engenharia faz isso acontecer. Certo, pessoal? Os dutos em polipropileno, não sei se vocês conhecem, esse é um material bem legal para área corrosiva, ambientes tóxicos. Esse é um material que pode ser enterrado, então ele é bem diferenciado, é um produto bem legal. Somos, se eu não me engano, os únicos fabricantes de dutos de polipropileno aqui no Brasil. Então a gente tem tanto o circular quanto o retangular, tá? É para aplicações bem específicas, tá? É um produto bem legal. E o forro radiante é a placa, né? Essa é a placa do forro radiante. Então aqui, esse é um produto muito usado na Europa, principalmente, porque ela usa tanto para aquecer quanto para resfriar. Aqui no Brasil, que é um país tropical, a gente usa para resfriar. Então aqui passa água quente ou gelada, no nosso caso aqui é água gelada, tá? E aqui é a aplicação do forro. Esse produto é muito usado nos prédios da Petrobras, tá? E aqui algumas obras, tá? O Hospital Sírio-Libanês, o Shopping Bourbon e Teatro Bradesco, lá em São Paulo. A fábrica de combustível para submarino nuclear da Marinha, que foi usado dutos de polipropileno. Fábrica da Honda, da Embraer, da Jeep, lá em Pernambuco. E o complexo Parque Cidade, não sei se vocês conhecem, é um grande complexo de escritórios. É um complexo bem grande que a gente usou muitos dutos enterrados de polipropileno lá. Tá? Então são obras bem interessantes. Não sei porque aconteceu aqui que essa foto ficou torta. Aqui é uma fábrica da Cacau Show, aqui um duto circular, tá? Na fábrica. E aqui uma fábrica de latinhas de alumínio, da Heineken. Essa aqui, com certeza, praticamente todo mundo aqui já usufruiu. Então, o que eu gosto dessa imagem, que a gente consegue ver a dimensão da peça. Ó, um cara aqui em cima montando, outro aqui embaixo, outro aqui embaixo. Então, você consegue ver aqui, ó, a dimensão dessa peça. Então, tudo isso fabricado lá por nós, enviado e montado lá na obra, tá? Então, a gente consegue atender desde obras pequenas a obras bem grandes. Aqui algumas das grandes marcas que a gente já atendeu, tá? Petrobras, General Motors, Nestlé, Ambev, enfim. Então vamos falar sobre o duto clique. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Alguém tem alguma dúvida a respeito da empresa, sobre os produtos que eu falei até agora? Então vamos lá. O duto clique, como eu falei para vocês, é uma inovação que a gente está trazendo esse ano de 2024. Então, alguns de vocês já passaram lá pela nossa mesa, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho. Ele é um duto pré-fabricado, totalmente aberto, tá? Fornecido em 4 partes prontas para encaixe uma na outra. Então, ele é produzido em aço galvanizado Bitola 26 e não necessita de traçagem de peças. As duas principais características que tornam esse produto especial é isso. A não necessidade de traçagem de peça, consequentemente de uma mão de obra especializada, e a não necessidade de viradeira ou de qualquer outro material mais específico, tá? Ferramentas, enfim, são ferramentas bem simples que a gente usa na montagem desse material, desse produto. Então, ó, essa aqui é uma placa de duto clique, essa aqui é outra, tá? Aqui a gente tem a união deles e ele é feito aqui, ó, com perfil e canto. A gente tem aqui uma imagem para você entender melhor. Ele já vem com a junta longitudinal pronta, tá? Só para fazer o encaixe. O lado fêmea, o lado macho, a gente faz o encaixe, tem o clique, que é essa aqui, esse é o pulo do gato, tá? Vamos pôr outras imagens aqui para vocês entenderem. Essa é a junta longitudinal, tá vendo aqui? O lado fêmea, o lado macho, para a gente fazer os encaixes. E aqui mais um desenho para ficar mais claro. Esse aqui é depois vocês eu vou conseguir mostrar para vocês melhor na nossa mesa como que é feito esse ganchinho, que é o que faz o encaixe e não permite que as peças se desloquem ou se soltem uma das outras, tá? Aqui, ó, ele tá uma imagem bem próxima e aqui que faz o clique, tá? Depois eu vou pôr um videozinho para que vocês possam visualizar a montagem dele, como é bem simples. Então, a conexão da flange
também é feita através de encaixe, é só encaixe, tá? Então a gente vai fazer o encaixe das laterais e o encaixe da flange, do perfil e o canto, que aí já faz o fechamento convencional, como já é do que vocês já estão habituados, tá? Então, o duto clique, esse aqui ele já está montado, tá? O que a gente orienta é a parte de vedação, sempre na área dos cantos, tá? Sempre na área do canto. E dependendo do projeto, você também pode precisar fazer aqui, ó, nas juntas longitudinais. Aí são 4, tá? Porque estão encaixados. Então, em todo encaixe, a gente passa a vedação, tá? Aí você me pergunta, mas se eu vou ficar preso no formato do duto que eu comprar? Não, a gente consegue trabalhar com ele, tá? Com uma tesoura, você pode fazer aqui, ó, faz o corte na parede do duto e monta a derivação. Fica bonitinho, perfeitinho, tá? Posso colocar também o isolamento, sem problema nenhum. Ele aceita isolamento. Ele vai trabalhar como um duto normal, como vocês já estão habituados. A única diferença é a forma de montagem dele, que é muito mais simples, muito mais rápido. Bom, nós fizemos alguns testes, né? Porque temos responsabilidades ao soltar um produto no mercado. Então, para isso, a gente fez alguns testes. Então, a gente pegou aqui um duto de 400 por 300, né, com 1.200 de comprimento. Usamos uma bitola menor do que a gente vai comercializar, usamos bitola 28, tá? E fizemos aqui o teste de vazamento de 250 e 500 PAs. Tivemos um bom rendimento, tá? Foi aprovado. Classe de pressão A, de acordo com a Normes Máquina. Atendemos então a Normes Máquina com esse produto. Certo, pessoal? Aqui a imagem não está muito boa, mas está aqui o teste de 250 e o teste de 500 PAs. Certo? Só um minutinho, gente. Estou meio gripada. Vamos lá. Alguma dúvida a respeito do duto clique até agora? Tranquilo? Então vamos lá. Também fizemos um teste de resistência à tração na Universidade Federal de São Carlos, que é uma das principais universidades do Brasil a respeito de engenharia. Então fizemos aqui com a amostra também de duto clique de 450 por 450 milímetros, tá? Então aqui a gente vê que a carga máxima que ele alcançou foi de 417 quilos, tá? Com deslocamento mínimo de 23 milímetros. Então é um produto bem resistente que também nos atende, certo? A respeito da disponibilidade, como que a gente vai disponibilizar esse produto? Tanto vocês podem mandar para a gente medidas que vocês precisam e a gente fabrica e envia para vocês, mas o principal, o diferencial, o pulo do gato aqui é ter os distribuidores nas lojas, né, em todo o Brasil, nessas secções aqui, sempre de 1.200 milímetros, tá? Secções de 100, 150, 200 e 250 milímetros de largura e 300, 400, 500 e 600. Então isso dá uma gama bem grande de opções, né? Você pode adequar o seu projeto ou dentro dessa gama aqui conseguir atender a sua necessidade. As curvas de 90 graus sempre nas mesmas dimensões aqui de cima e reduções sempre concêntricas, porque daí facilita na montagem, facilita a distribuição das peças, tá? Aí o que a gente fala? A gente sempre tem algumas intervenções na obra, né? Então às vezes o nosso fornecimento é de 1.200, mas você tem lá um trecho menor que você precisa fazer com 800, com 500, precisa mexer no tamanho. Então o que a gente orienta? Fazer o corte transversal com uma tesoura convencional, tá? E aí utilizar o nosso alicate, que é um alicate também que a gente desenvolveu, e é ele que faz esse clique aqui. Tá? O que a gente vai disponibilizar já vem pronto de fábrica, mas para essa solução em obra, tá aqui o alicate que faz o clique, ele já vem certinho para fazer na altura correta, tá? Para não ter problema na hora de montar o perfil.
A mesma coisa acontece, pessoal, numa sessão do duto, se você tem lá, a gente tem lá o duto clique de 500 e você precisa de 350 e você não quer sair para comprar outro, corta, você pode cortar também na longitudinal, mas nunca tirando a ilharga, nunca tirando o Pittsburgh, tá? Sempre na outra lateral, onde você pode fazer o flange, porque a ilharga aqui, você não vai conseguir fazer de novo, tá? Então, ele é sempre possível de fazer adaptações na obra. As vantagens dele: a pronta entrega nos nossos distribuidores locais, então isso facilita, você não precisa esperar que a gente mande ou que qualquer outra pessoa mande para vocês. Agilidade no prazo de entrega, tá? Ele é ajustável à necessidade do projeto, então você consegue, dentro lá em campo, com pouca ferramenta na mão, fazer o ajuste da tua obra. E o principal, que dispensa mão de obra especializada, você não fica na mão de ninguém. Hoje é difícil você ter quem faça, né, trace uma peça, faça as coisas que mantenha um padrão, né, aceitável. Então, esse fato de dispensar mão de obra especializada é um grande diferencial. E atende às exigências das normas, né, da SMART, da NBR. Eu vou colocar aqui o videozinho do duto sendo montado, para vocês verem como que ele funciona. Vai para lá. Deixa eu ver que deve ser problema de tela. É. Porque aquela hora passou, né? Então. Deixa eu ver. Deixa eu tirar. Sabe o que está acontecendo? Deixa eu tirar a apresentação. Depois a gente volta. Eu acho que é isso que está acontecendo. Não está integrada. Isso. Então, pessoal, esse é o duto clique sendo montado. Então, vocês viram lá, a gente montou o duto reto, montou a curva, montou a redução, tudo bem simples. Ali era na nossa fábrica lá em Brotas. Então, é um processo bem simples. Pode pôr lá para baixo. Está lá embaixo.
Lá no fim, eu estava pro último slide. Deixa eu vou indo. Bom, então aqui estávamos aqui nas vantagens, né? E aí, mediante o vídeo e tudo que a gente falou até aqui, então a gente pede, né, e orienta, na verdade, né, para evitar a fabricação em obra. Porque nem sempre a gente tem os equipamentos adequados. No caso do DutoClick, são ferramentas simples, né, que a gente também vai disponibilizar junto com a venda do produto. Então, a gente tem dificuldade no controle do consumo, então pode ter muita perda de matéria-prima, né? Então isso acaba encarecendo a tua obra, diminuindo o teu retorno, maior perda de chapa, maior perda de material, porque a gente usa chapa e não bobina. No nosso caso do DutoClick, a gente fabrica ele em bobina, então é zero perda, tá? E excessivo ruído e limitação de horário e regras do contratante da sua obra. Então, quando você pega o DutoClick, você vai lá, já monta, tá tudo certinho, mas bem mais fácil, tá? Alguma dúvida, pessoal? Porque eu estou finalizando aqui. Então, eu deixo... Pois não. Eu queria saber se, depois que você monta, ele é desmontado. Não. Ele não desmonta. O clique, ele é justamente para isso, para ele não desmontar, e por isso que ele tem também essa força de traçagem, tá? Mais alguém? Então, pessoal, deixo uma frase aqui para vocês, do Steve Jobs, não é minha. A inovação distingue um líder de um seguidor. Então, quando a gente apresenta um produto novo, às vezes a gente fica, né, ressabiado, né, sem saber se dá para confiar ou não, mas é a capacidade de assumir risco que faz com que a gente evolua e se destaque e faça diferente, tanto na vida profissional, pessoal e tudo mais. Então, deixo essa mensagem para vocês, agradeço a atenção, a participação, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, a gente está lá na nossa mesa, à disposição de vocês. Segunda-feira no site. Segunda-feira a palestra está no site. Certo? Obrigada, pessoal.